Para a gente começar, eu queria intitular essa mensagem para você que gosta de anotar e para o pessoal da mídia que pergunta depois para mim. Queria titular essa mensagem de Reflexões do Meio do Caminho. Reflexões do Meio do Caminho. Se você puder, abrir comigo e se colocar de pé em Abacuque. Sim, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. E eu vou pedir, Andressa, se você puder, por favor, só esse versículo, se você puder colocar na revista e corrigida para mim, por favor. Abacuque 3, versículo 2. Abacuque 3, 2, na versão revista e corrigida, diz: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Queria destacar essa metade ali do verso que diz: Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos a notifica. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite, Deus. Por esse culto de celebração, por esse culto de ceia, por esse culto em que a gente pode estar reunido como família, como corpo, como igreja aqui nesse lugar. Senhor, te pedimos o derramar do Espírito Santo sobre nós nessa noite. Declaramos céus abertos, Senhor, sobre esse lugar. Declaramos aqui uma atmosfera de cura, uma atmosfera de libertação, uma atmosfera de renovo, uma atmosfera, Senhor, onde a tua obra será avivada, Senhor, dos nossos corações dessa noite, em nome de Jesus. Repreendemos toda distração, toda perturbação, tudo aquilo que vem para tentar roubar a tua palavra nos nossos corações, Senhor, nós repreendemos e declaramos que o Senhor é rei sobre esse lugar, o Senhor governa sobre esse lugar, Deus. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Amanhã é segunda-feira. E a primeira segunda-feira de novembro. A gente já está caminhando para o final do ano, né? Esse 2023 parece que passou voando. E quando chega essa época do ano, acontece um fenômeno muito curioso, conhecido como Projeto Verão. As academias começam a ficar um pouco mais cheias, o pessoal começa a tentar correr atrás do prejuízo, né? À espera de um milagre, né? Tentando recuperar tudo que não fez o ano todo, e a gente corre atrás, né? Para chegar na academia. As caixas de perguntas das nutricionistas começam a ficar cheias de tipo: Nutri, como eu faço para perder 10 quilos até o Natal? Nutri, chá de hibisco emagrece? E todas essas perguntas que a gente sabe que rolam nessas caixinhas de perguntas. E a segunda-feira se torna o dia oficial do agora vai. E a gente tenta, né, irmão? A gente tenta porque a gente está confiante de que agora vai. Agora vai o meu projeto verão, agora eu vou mudar de vida, agora vai. Porque os inícios são sempre empolgantes. O início do projeto verão é empolgante, a gente compra um tênis novo, se matricula na academia, monta a série, e a gente está empolgado porque a gente acha que agora vai. Na segunda-feira a gente começa nesse agora vai, porque o início é empolgante, você vai no hortifruti, você marca uma consulta com a nutricionista, você compra todos os legumes e você promete a si mesmo que você vai fazer. O início é empolgante quando você começa um novo empreendimento e você fala, vou fazer assim, eu vou fazer assado e tal, vai dar o resultado tal, e vou começar no novo emprego. E é sempre muito empolgante o início. O início do relacionamento, do namoro. Ai, onde todo mundo te amo pra lá, te amo pra cá. A namorada fala, ai amor, vamos ver um dorama juntos. Aí o namorado fala, claro meu amor, vamos assistir Pousando no Amor, vamos. E tal, e aquela paixão, aquele amor. Os inícios são sempre muito empolgantes. Mas e o meio do caminho? E o decorrer dos anos? O decorrer dos anos, quando a empolgação do início não é mais a mesma. Quando começam a surgir mais obstáculos. Quando os resultados não chegam na velocidade do que a gente gostaria. Quando a gente recebe boas notícias, mas a gente também começa talvez a receber notícias que tentam tirar a nossa paz. E no decorrer dos anos, quando parece que as promessas estão se tornando mais distantes, parece que aquele dia não vai chegar, parece que o resultado não vai acontecer, e o meio do caminho. E talvez seja por isso que o profeta Abacuque, nesse texto que a gente leu, ele tenha pedido para o Senhor avivar a obra no decorrer dos anos. Porque é justamente nesses momentos em que a gente precisa
de uma visitação especial de Deus. É no decorrer dos anos que muitas das vezes a gente precisa pedir ao Senhor uma porção maior de fé, para a gente continuar seguindo mais um pouco. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite, sobre esse meio do caminho. E eu queria que a gente caminhasse nas Escrituras, e sobre alguns pontos que eu coloquei aqui, sobre pessoas que viveram o meio do caminho, sobre momentos nas Escrituras que nos levam a pensar sobre esse decorrer dos anos, e como a gente pode pedir para o Senhor avivar essa obra no meio dos anos. O primeiro ponto que eu queria falar nessa noite está em Mateus, capítulo 14, de 27 a 31, pode ser na NVI mesmo. E esse primeiro ponto, se você gosta de anotar, eu coloquei como: se você sabe clamar, não precisa saber nadar. Se você sabe clamar, não precisa saber nadar. Olha que boa notícia, não precisa se matricular na natação. Mateus 14, 27. A Bíblia diz: mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Esse é um texto bem conhecido das Escrituras, a gente canta muitas canções sobre ele. Só que a primeira coisa que eu queria destacar é que Pedro, ele sai do barco andando sobre uma palavra de Jesus. Porque a gente fala muito sobre a coragem de Pedro, mas existe uma palavra de Jesus sobre a qual Pedro andou, que foi a palavra venha. E é um misto de coisas aqui. É a coragem de Pedro em sair do barco e ir, mas também a palavra de Jesus dizer venha. E esse é um misto de coisas que tem que acontecer na minha e na sua vida. A gente só se move porque Deus diz para a gente se mover. E se Deus diz para a gente se mover, a gente tem que se mover. Isso começa no início da nossa caminhada cristã. Quando Jesus nos convida a caminhar com Ele. Quando Jesus diz, venham a mim, Ele primeiro convida para a gente ir. E esse misto de coisas, meus irmãos. E se você ainda nessa noite não disse sim para Jesus, para esse convite de Jesus, essa é a noite. Que Jesus está falando, venha. E como eu falei, seja a nossa salvação, seja qualquer palavra que o Senhor tem para a nossa vida, é um combinado de coisas. Ele convida e a gente vai, e a gente só vai porque Ele convida. E como a gente sabe, Pedro sai do barco e ele começa a caminhar de forma sobrenatural. E eu e você, a gente caminha todos os dias de forma sobrenatural, você sabia? Porque eu e você somos cheios do Espírito Santo. O Espírito de Deus habita dentro de nós. E por isso nós caminhamos de forma sobrenatural. E o problema é que às vezes a gente banaliza isso. A gente trata isso como algo comum. Mas não é comum. O Espírito do Deus vivo, que era antes de tudo existir, que habita acima do tempo, de toda a eternidade, Ele habita dentro de nós. Isso é sobrenatural. Então nós podemos caminhar sobre uma palavra de Jesus de modo sobrenatural todos os dias da nossa vida. E assim Pedro fez. E eu imagino Pedro ali saindo do barco. Jesus fala, venha. Ele, primeiro dos discípulos, o único, na verdade, que saiu do barco. E Pedro sai do barco, eu imagino Pedro botando um pé para fora e o pé firmou. Ele botou outro pé para fora, o pé firmou. E eu imagino que Jesus, na minha cabeça, gente, que eu leio a Bíblia assim, imaginando, né? Eu imagino que quando Pedro botou os dois pés para fora do barco e deu aquela coisa, mas ficou, eu imagino que Jesus sorriu para ele. Sorriu como quem diz assim, confia, vem. Eu imagino Pedro ali rindo de nervoso, né? Porque se você sai do barco, no meio de uma tempestade, teu pé firma, Jesus ri para você, você ri de volta e ri de nervoso. Eu imagino Pedro andando ali, rindo de nervoso, né? Tipo, nossa, eu estou andando sobre as águas, gente, eu sou pescador, nunca vi isso, estou andando sobre as águas, e estou andando sobre as águas. Imagina essa troca de olhares de Pedro com Jesus. Eu imagino Jesus sorrindo de alegria sobre Pedro andando sobre as águas debaixo daquela palavra dele. Eu imagino Pedro atônito, naquele ímpeto de coragem de Pedro que a gente sabe que ele tem. E ele está andando, ele está rindo de nervoso, ele está feliz. Só que aí no meio do caminho,
no decorrer da caminhada, a Bíblia vai falar, como a gente leu, que Pedro repara. Pedro repara no vento, Pedro repara nas ondas, e por reparar, Pedro sente medo. E é mais ou menos como eu e você, no decorrer dos anos, no meio do caminho. A gente repara. A gente está andando empolgado sobre a palavra de Jesus, sobre a palavra de salvação, sobre a palavra de uma promessa, sobre a palavra de um projeto, sobre a palavra de um casamento, sobre uma palavra, a gente está andando empolgado. Agora vai. Só que a gente repara. A gente repara no tamanho do problema, a gente repara nos cálculos que a gente fez. A gente liga o jornal e começa a reparar nas notícias. A gente repara nas pessoas ao nosso redor. A gente repara nas opiniões. A gente repara nas vozes. E tudo aquilo que a gente repara causa um efeito em nós, como causou em Pedro. Pedro reparou e ficou com medo. E às vezes a gente repara nas notícias e fica sem esperança. A gente repara nos cálculos e acha que não vai dar. A gente repara nas pessoas do lado e fica com inveja. A gente repara no que o irmão está recebendo e a gente acha que está atrasado. A gente repara e tudo que a gente repara causa alguma coisa dentro de nós. E é por isso que a gente tem que estar atento naquilo que a gente está reparando no nosso dia a dia, reparando no decorrer dos anos. Se a gente não guardar o nosso coração, aquilo que a gente repara vai causar um efeito em nós. E a Bíblia fala que ele repara, ele fica com medo e ele afunda. E às vezes, como eu falei, a gente repara no problema, a gente fica preocupado e o nosso coração afunda. O nosso coração afunda em ansiedade. Quantos de nós, quantas pessoas hoje estão afundadas, com o coração afundado em preocupações e ansiedades, em medos, em dúvidas? O coração está afundado porque começou a reparar. E Pedro afundou. E o nosso coração, no decorrer dos anos, corre o risco de afundar, porque nós reparamos nas coisas erradas. Mas a boa notícia é que se você sabe clamar, não precisa saber nadar. Quando Pedro afunda, ele clama. E é muito bonito isso em Pedro, porque talvez como pescador, ele podia tentar nadar. Ele podia tentar dar um jeito de se salvar sozinho. Mas quando Pedro percebe que ele está afundando, Jesus vai falar que ele teve pouca fé. E realmente ele teve pouco, mas a pouca que ele teve, ele usou, que foi para clamar. Ele olhou e falou, eu estou afundando, mas Jesus não está afundando. Eu estou naufragando aqui, mas Jesus não está. Jesus está continuando andando. Porque até o vento e o mar obedecem à voz dele. Então, se eu estou afundando e ele não está afundando, eu posso clamar. E se você sabe clamar, você não precisa saber nadar. Então, se você nessa noite, ou se no decorrer da sua caminhada, por algum motivo você começar a reparar, e meus irmãos, eu não estou aqui para falar, tá aqui, ó, tá afundando, todo errado. Não, não é isso, não. Muito pelo contrário, a maioria de nós, se não todos, vamos afundar um pouco em algum momento. O ideal seria que a gente não afundasse, que a gente saísse andando por cima das águas, tudo lindo, maravilhoso. Mas a realidade é que nós vamos reparar em coisas e nós vamos afundar. A pergunta é, quando a gente começar a afundar, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar nadar sozinho ou a gente vai clamar? E Pedro clamou. E Jesus, a Bíblia diz que imediatamente, Jesus estende a mão e o socorre. E depois eles voltam andando. Porque Jesus, ele não espera que a gente dê conta de tudo sozinho. Jesus não está esperando que a gente seja super crente. Jesus está esperando que a gente clame por ele. E ele vai voltar andando com a gente. Jesus não esperou, falou, Pedro, olha só, vacilou, hein? Vou deixar aí, tu se vira. Vou voltar andando pro barco, você que lute. Não, Jesus pega ele e volta andando com ele. Então, se nessa noite o seu coração está afundando, seja lá por qual motivo, clame. Você não precisa saber nadar, você precisa saber clamar. Então, se o seu coração está triste, abatido nesse decorrer dos anos,
Você pode orar como Abacuque orou e falar: viva, Senhor, a obra. Você pode clamar nessa noite e falar: Jesus, meu coração está duvidoso, meu coração está triste, parece que nunca vai chegar a promessa, parece que nunca vai chegar o dia, mas eu clamo a Ti porque eu sei que o Senhor tem poder para me resgatar, eu sei que o Senhor tem poder para me tirar de onde eu estou, porque o Senhor não afunda. Então, o primeiro ponto dessa noite foi: se você souber aclamar, não precisa saber nada. Mas um ponto que eu queria tratar nessa noite está em Eclesiastes 3. Sim, a gente já foi para Abacuque, agora estamos em Eclesiastes. Eclesiastes 3:11. O ponto vai ser: o tempo passa, o tempo voa, mas quem anda com Jesus continua numa boa. Ah, você que riu pegou a referência do Bamerindos. Denunciou a idade. O Bamerindos não está numa boa, mas quem anda com Jesus continua numa boa. Eclesiastes 3:11, a Bíblia diz: Ele fez tudo apropriado no seu devido tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Como eu falei, o tempo passa, o tempo voa, mas quem anda com Jesus continua numa boa. E como eu falei, no decorrer dos anos, a gente precisa estabelecer uma relação bíblica e saudável com o tempo. Porque, como a Bíblia diz aqui, Deus fez tudo apropriado no seu devido tempo. E a gente precisa ter uma relação saudável com o tempo. E o primeiro tempo que a gente precisa ter uma relação saudável é com o passado. Eclesiastes 7:10. Eu sei, estou fazendo você passear pela Bíblia. Passeia comigo. Eclesiastes 7:10. A Bíblia diz: Não diga, por que os dias do passado foram melhores que o de hoje? Não é sábio fazer esse tipo de pergunta. Gente, o passado tem que ficar no passado, no museu, no passado. O povo de Israel, muitas das vezes, ele errou no decorrer dos anos, porque ele ficava olhando para o passado. Nós precisamos guardar o nosso coração de ter saudade de lugares de onde Deus já nos tirou. Nós precisamos guardar o nosso coração de ter saudade de lugares de onde Deus já nos tirou. Porque às vezes a gente fica olhando para trás. Muitas vezes eu cresci na igreja, eu ouvi esses testemunhos assim: nossa, Deus me tirou de tal lugar, nossa, eu aproveitava tanto, né? Curtia a beça, era bom, né? Eu ficava, nossa, acordada até altas horas e tinha muitos amigos, mas glória a Deus, Deus me tirou de lá. Isso é um testemunho, irmão? É para animar? Às vezes a gente olha para o passado e é uma coisa meio, que saudade do Egito, lá tinha carne. Não é? Se Deus tirou, acabou. Não é sábio ficar olhando para o passado e falar: aqueles dias foram tão melhores. Se Deus tirou de lá, guarda o teu coração de ficar com saudade. Tem coisa nova para frente, não para de ficar olhando para trás. Tipo a mulher de Ló, porque quando a gente olha para trás, a gente fica paralisado. Se a gente olha para trás, a gente não avança, a gente fica paralisado. E talvez você seja crente e fale assim, tipo eu era crente, cresci na igreja a vida toda, não tenho passado, tá? Mas às vezes, a gente que é crente corre o risco da nostalgia gospel, que é aquele tempo que era bom, né? Naquele tempo que eu vivia, em 1980, que era bom. E a gente faz isso com um monte de coisa. Naquele tempo que cantava a música do cantor cristão, que era bom. Tinha coisa que era boa, irmão, mas não tinha bateria na igreja naquela época, gente. Não tinha, você não podia vir de calça jeans para a igreja. Foi um tempo que o Senhor usou, que o Senhor abençoou. Glória a Deus por aquele tempo. Mas acabou. Passou. Para de nostalgia gospel. Esses dias eu estava vendo, inclusive, uma entrevista com a irmã Nívia Soares, que ela estava falando justamente sobre isso, que ela viveu um momento de muito mover do Senhor ali, inícios dos anos 2000, e que quando passou, né, esse momento, ela ficava: Senhor, por que isso aconteceu? Culpando um, culpando o outro, e o Senhor falou: você fica olhando para trás, tem coisa para frente.
E às vezes, como cristão, a gente fica olhando muito para trás, para o que Deus fez. E glória a Deus, a gente tem que trazer a memória o que dá esperança. Mas se a gente fica agarrado com o passado, a gente não vê o que Deus tem para frente no novo dele para a nossa vida. Um dos textos que a gente gosta muito de falar é aquele em Zacarias que diz: a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. O contexto dessa palavra era justamente porque o povo ficava olhando para o templo de Salomão e falando: nossa, aquele templo que era bom, né? Era um templo grandão, Salomão construiu, tinha ouro, tinha isso. Agora esse templinho aqui de nada, o que Deus vai fazer aqui? E Deus fala: a glória da segunda casa vai ser maior do que aquela de Salomão lá. E às vezes a gente precisa olhar para o passado, sim, com gratidão, com esperança, mas entender que passou. A glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. Amém? Aleluia. A gente também, como eu falei, o tempo passa, o tempo voa, mas quem anda com Jesus continua numa boa. E o segundo tempo que a gente tem que fazer as pazes é com o futuro. Provérbios 31, 25. Provérbios 31, 25, a Bíblia diz: reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Esse é um texto que talvez as mulheres conheçam muito, que é o texto de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa. E eu acho esse texto muito bonito porque fala que sorri diante do futuro. E essa é a forma que a gente tem que encarar o futuro. Às vezes a gente anda muito ansioso, mas a gente não tem que andar ansioso com o futuro, a gente tem que andar sorrindo. Sorria. Sorri, mostra os dentes, crente. Sorri, sorri, sorri para Jesus, crente. A gente tem que sorrir diante do futuro. Sabe por quê? Porque Jesus já está lá. Jesus está cuidando do nosso futuro. Então a gente ri para o futuro, porque eu não preciso andar preocupado, eu não preciso andar ansioso. Eu me revisto de força, me revisto de dignidade e sorrio para minha segunda-feira. E meus irmãos, eu sei, é um desafio sorrir para segunda-feira. Eu também sou a pessoa que chega na segunda-feira e fala: Deus, por quê? O Senhor não voltou ontem no culto de domingo. Eu sei, é difícil, mas o Senhor nos ensina que a gente tem que sorrir diante do futuro. Quando a gente recebe uma boa notícia, a gente não sorri? A gente já recebeu uma boa notícia, que é o Evangelho da Salvação. Então a gente tem muito motivo para sorrir. A gente tem muito motivo para sorrir porque Jesus está com a gente. E às vezes a gente precisa, como a gente falou no ponto anterior de Pedro, olhar para Jesus para a gente poder sorrir. Ontem mesmo eu estava com a Maria Alice, filha do Maurício e da Carol. Quando o bebê sorri para você, a menos que você tenha um coração muito gelado, você sorri de volta. Que o bebê sorri, você faz e ri de volta, né? Se a gente consegue sorrir para um bebê que ele dorme, faz xixi e mama, é isso que o bebê faz. E a gente olha para um bebê e faz e sorri, quanto mais para Jesus, irmão. Então a gente tem que olhar para Jesus e olhar e falar: Jesus está no meu futuro, então eu vou sorrir. Eu não vou viver ansioso, preocupado, amargurado, reclamando. Mas olha, eu estava vendo que agora a guerra que está lá em Israel vai chegar aqui no Brasil, porque estão falando que a bomba que está lá vai cair aqui, porque vai não sei o que lá, que olha a notícia. Irmão, para de reparar na onda, vamos sorrir. Nós temos motivos, irmãos, para confundir, como o pessoal fala nos memes, confundam o inimigo. Confunde o inimigo, sorri, se veste de um sorriso, mas não um sorriso falso, porque energia positiva. Não, é porque eu tenho uma convicção tão forte dentro de mim, de para onde eu vou, que a minha esperança é superior, que Deus está cuidando de mim, que está tudo no controle da mão dele, que eu vou sorrir sim. Mas o mundo está se acabando, mas Jesus não está se acabando, então eu vou sorrir, irmão. A alegria é fruto do Espírito. A alegria é fruto do Espírito. E quando a gente frutifica no Espírito Santo, a gente tem motivos para se alegrar. E é tão bom a gente estar perto de gente alegre. E muitas das vezes nós, como cristãos, a gente não tem um bom atrativo, às vezes, para falar do amor dele, porque a gente não está alegre. A gente não está sorrindo. É tipo: a paz do Senhor, Jesus te ama. E se você não aceitar Jesus, vai para o inferno. Quem vai querer se converter desse jeito, irmão? Ninguém.
Então a Bíblia nos ensina, sorria para o futuro, sorria porque Jesus está lá. Você pode clamar, você pode confiar nele. Faça as pazes com o futuro. Não ande com o futuro de ansiedade, de preocupação, mas ande com o futuro de confiança, sabendo que Jesus está lá. O tempo passa, o tempo voa, mas quem está com Jesus continua numa boa. E o terceiro tempo que a gente tem que fazer as pazes é com o presente. E a gente tem muita dificuldade com o presente. A gente está sempre ou olhando para o passado, se lamentando, ou ansioso com o futuro. Mas a gente tem que olhar para o presente. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes 7, 14. A Bíblia diz: quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. A gente tem o presente, irmão. A gente tem o hoje para adorar a Deus. A gente tem o hoje para celebrar. E aqui está a sabedoria que Salomão quer compartilhar conosco. É que se o dia for bom, se esse decorrer que você está vivendo hoje está bom, aproveita. Ai, comprei minha casa, glória a Deus, marca um almoço, chama os irmãos, celebra, ora na sua casa, faz um culto de ação de graça, celebra, irmão, glória a Deus, ai que bênção. Comprei a casa, celebra, a Bíblia fala, aproveita que tá tudo bem. Porque às vezes a gente também fica, comprei minha casa, mas sabe como é que é, né? Depois que o mundo acabar, tudo vai ficar aqui. Já tá se lamentando. Celebra, aproveita. Comprei minha casa. A Carlinha ficou noiva. Glória a Deus, ficou noiva. Aproveita, celebra. Vai ser lindo, maravilhoso. Celebra, que bênção, ficou noiva. Sara e Samuel ficaram noivos. Que alegria, glória a Deus. Vão tirar foto. Eu não vou mais tirar foto de nada, porque eu não aguento mais tirar foto da Sara. E as fotos para lá, foto para cá. É isso. Celebra, irmão. Celebra as bênçãos que Deus te deu, porque na Bíblia a gente vê em muitos momentos. As Escrituras nos ensinam sobre a gente celebrar ao Senhor, celebrar os seus feitos, ter gratidão pelo que o Senhor está fazendo. Glória a Deus porque o Senhor fez isso. Se eu acordo de manhã e eu te agradeço, eu celebro porque eu tenho um emprego. Celebre o que o Senhor está fazendo hoje. Em vez de ficar lamentando pelo passado e ansioso com o futuro, celebra hoje que o Senhor está te dando. Olha que bênção. Você está bonito, você está arrumado, você está na igreja, você está sentado perto de um crente abençoado. Celebra. Mas a Bíblia também não esconde que existem dias que podem ser ruins, que podem ter momentos difíceis nesse decorrer dos anos. E o que a gente pode fazer nesses momentos é se agarrar com Jesus. Porque esse texto diz aqui que Deus fez um dia tanto quanto o outro e que a gente não vai descobrir muita coisa. E às vezes quando as coisas ruins acontecem no decorrer, a gente fica se perguntando, Deus, por quê? Por que comigo? Por que eu? Por que esse problema? Por que isso está acontecendo? Às vezes Deus explica. Às vezes Deus não explica. Às vezes pode ser que a gente entenda depois. Pode ser que a gente só entenda na eternidade. Mas eu quero te dizer que o dia mau, ele acontece. Mas a Bíblia nos instrui que a gente tem que nesses dias, sejam eles bons ou ruins, a gente precisa se agarrar com Jesus, porque Jesus vai estar conosco, ele vai celebrar, ele vai sentar à mesa para celebrar os dias bons, mas ele também é o consolador que vai cuidar de nós nos dias ruins. Então faça as pazes também com o presente, amém? Porque o tempo passa, o tempo voa, mas quem anda com Jesus continua numa boa. Vamos seguir mais um pouquinho? O próximo ponto que eu queria falar sobre esse decorrer dos anos pare um pouquinho, medite um pouquinho. Como assim, Bebel? Meditar? Que isso? Que papo é esse? Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 ao 9. Tá ótimo, tá desculpado. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado, em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Amém. O termo meditação, ele é meio estranho para a gente, cristão, de forma geral, porque ele é muito associado a uma prática, a outros tipos de prática, né? Digamos assim. Mas se a gente ler a Bíblia, a gente vai ver que a Bíblia muitas das vezes vai falar sobre meditar. Medite no livro da lei, medita, a tua palavra é o meu prazer, eu medito nela. E, meus irmãos, a meditação bíblica ela é a resposta para a nossa mente inquieta. A meditação bíblica é a resposta para a nossa mente inquieta. Então, às vezes, a gente precisa parar um pouquinho e meditar um pouquinho. Como? Estou todo mundo olhando com uma cara de como assim, Bebel? Vamos chegar lá. Vou te contar uma historinha primeiro. Eu gosto muito de acompanhar crítico de cinema. E esses dias eu estava assistindo um crítico de cinema, ele acho que ele inclusive é historiador de formação, e ele estava comentando sobre um fenômeno que tem acontecido muito, que é o fenômeno do esquecimento dos filmes. Como assim? É muito comum hoje em dia, para quem gosta de cinema, quem gosta de filme, às vezes você vê um filme na sexta-feira, você ligou na sua casa, botou lá no streaming, viu um filme na sexta-feira. Chegou na terça-feira, você já esqueceu. Você pergunta assim, como é que é o filme? Ah, é sobre um cara que vai. A gente não sabe, a gente não lembra. Se você perguntar qual foi o final do filme, às vezes a gente esquece. Não é só comigo, mas às vezes acontece muito isso. A gente vê um filme na sexta, na terça-feira a gente já esqueceu. Mas se eu perguntar para você um filme da sua infância, se eu perguntar Jurassic Park, a maioria lembra. Esqueceram de Mim, todo mundo lembra. Sei lá, Exterminador do Futuro, o pessoal lembra. Titanic, todo mundo sabe a música e o Jack, todo mundo sabe. Chaves, nossa, se botar um episódio, o pessoal já sabe até qual é o episódio, não é? Por que a gente lembra do filme de 1980 e a gente não lembra o filme da sexta-feira? Esse crítico estava explicando, e são muitas camadas sobre esse assunto, tá? Não vou entrar em todas, mas fazer um recorte aqui para o que a gente quer pensar nessa noite. E ele fala que é porque, basicamente, os filmes antigos a gente lembra por 3 motivos: repetição, assimilação e compartilhamento. O que eu quero dizer com isso? Você, possivelmente, se você tem talvez entre mais de 25 anos, você possivelmente via Chaves todos os dias da sua vida durante muitos anos. Você via Chaves todos os dias antes de ir para a escola. Não é? E você repetia aquelas frases do Chaves: ninguém tem paciência comigo, não sei o quê. Você repetia. E um amiguinho repetia para outro amiguinho. E você via aquilo. E você viu aquilo pelo menos uns 5 anos da sua vida, botando por baixo. Esqueceram de Mim era o filme de todo o Natal. Todo Natal passava, lançamento, Esqueceram de Mim. Todo ano passava a mesma coisa no Natal. E a gente via a mesma coisa todo ano. Repetição, repetição, repetição. A gente não esqueceu porque a gente repetiu a mesma coisa muitas vezes. A gente também não tinha muita opção, não é verdade? Naquela época você tinha canal aberto e aqueles filmes ali você tinha. Então você repetia o mesmo filme sempre. Quando acabava de ver, a gente não ia para o celular fazer alguma outra coisa. A gente assimilava aquilo. A gente ficava digerindo. E, nossa, hoje foi esse episódio do Chaves que eu gostava tanto. Nossa, a gente repetia, assimilava de alguma forma. E o que acontecia também é que a gente compartilhava. Porque todo mundo via a mesma coisa. Porque as pessoas não tinham o que mais que ver, né? Não tinha 57 streamings que nem a gente tem hoje em dia. Não tinha 1 milhão de vídeos no YouTube. A gente tinha aquilo para ver. A gente assistia aquilo. E no dia seguinte você falava para o seu amiguinho da escola que você viu ontem aquele negócio. Não era assim? Todo mundo acho que viveu mais ou menos essa época. Talvez se você tenha 15 anos, você não viveu. Mas acredito que a maioria aqui tenha 25 mais. Então todo mundo viveu mais ou menos essa época. E é por isso que a gente lembra do Chaves de 1990 e a gente não lembra do filme da sexta-feira passada.
o que isso tem a ver com a Bíblia? Né? Tem a ver com a Bíblia porque às vezes a gente lê e esquece. Igualzinho que a gente vai com o filme. A gente viu o filme, esqueceu. A gente leu a Bíblia, fez uma devocional, fechei. Perguntar 5 minutos depois, o que você leu? A gente não lembra. Mas o filme a gente lembra, de 1990. E aí que entra o ponto da meditação. E esse é um ponto que eu queria falar muito prático para a gente, para a nossa vida cristã. O que eu quero dizer com meditação? A gente pode ler a Bíblia e pensar sobre. O que eu quero dizer com meditação é isso. Pensar sobre. Quando a Bíblia fala na tua lei medito, ela está falando, eu leio a tua palavra e eu penso sobre ela. Eu fico ali ruminando aquilo na minha cabeça. Por exemplo, a gente leu aqui, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Esse foi o meu Provérbios 31, li hoje. Eu vou lá, eu marco essa palavra que falou comigo. Vou tentar botar ela em prática essa semana. Acabei de ler, em vez da gente pegar o celular abençoado e já começar. Aí vou ver uma notícia, vou responder o WhatsApp, eu vou fazer isso. A gente nem deu tempo da nossa cabeça assimilar. Acabou de ler? Senhor, eu vou me revestir de força. Mas não é na minha força, não. É na força do Senhor que eu vou me revestir. E eu vou sorrir diante do futuro, porque o Senhor está pensar sobre as Escrituras. Aí a gente não esquece. Porque repetição, gente, repetição é pedagógico. É pedagógico, todo mundo, professor sabe. É repetir, até eu não gravar. E às vezes a gente não guarda o que está na Escritura, porque a gente lê uma vez para cumprir a tabela e a gente esquece. E a gente vai esquecer, gente. A nossa cabeça tem muita coisa para guardar. Por isso que a gente tem que meditar. Parar um pouquinho, meditar um pouquinho. Leu a Bíblia? Senhor, irmãos, a gente está num momento propício na nossa igreja para isso, que a gente vai entrar num jejum. Então esse é o momento que a gente tem para, vou ler de manhã, fazer meu devocional. Em vez de eu já correr para o celular, fazer outra coisa, não. Eu estou nesse momento de jejum, de consagração, eu vou meditar no que a palavra está me falando. Eu vou anotar isso aqui, que isso aqui é um rema para a minha vida. Eu vou meditar nisso. Sabe por quê? Na prática, a gente medita. A gente medita nos problemas. A gente fica, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, amanhã eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo, e amanhã eu tenho que pagar a conta. Mas e se aquele negócio der errado? A gente fica aqui, só ruminando o problema na nossa cabeça. Eu li a notícia, me falaram que não sei o que não sei o que lá, que vai dar errado, que vai dar isso, que vai dar aquilo. Aí a gente não sabe, tô ansioso, não sei, mal-estar. A gente está pensando, meditando só o problema. E a Bíblia vai nos falar, o apóstolo Paulo fala, pensa nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas que são do céu. E a meditação, irmãos, que eu falo aqui, para um pouquinho, medita um pouquinho, é justamente isso. Lê a Bíblia e meditar nela. Anota o que o Senhor está falando e compartilha. Porque lembra que eu falei? Quando a gente era criança, a gente assistia um negócio, todo mundo assistia a mesma coisa, e no dia seguinte a gente comentava na escola, ia todo mundo no cinema, ver o mesmo filme, comprava o mesmo boneco, aquela coisa toda. Tinha um senso de coletividade naquilo. E a gente precisa fazer isso também com a Bíblia. Como a gente vai fazer? Aí cada um talvez tenha a sua realidade. Talvez compartilhar seja, por exemplo, você que tem filho, talvez seja, nossa, meu filho está aprendendo o que na escolinha da igreja? Deixa eu ver, Davi. Então, filho, vamos ler Davi junto? Vamos. Ler a mesma história a semana inteira. Vou ler a mesma história, porque você, como pai, vai ser abençoado. E o seu filho, irmão, criança vê a mesma coisa o dia todo, né? Que a mãe aqui sabe, que a menina bota aquele desenho, o mesmo desenho, a semana inteira fica 20 vezes a Frozen. Não é? E a gente pode fazer isso com as Escrituras. Vou contar a história de Davi. Muito legal. Amanhã vai ser qual história? Inédita, Davi. Na quarta, Davi. Na quinta, Davi. Isso é compartilhar, que a gente abençoa as crianças e abençoa o pai, e todo mundo fica abençoado. Às vezes compartilhar é tipo, poxa, eu vou ler a Bíblia com uma amiga. Amiga, vamos ler junto essa semana 1 João? Vamos ler aqui, a gente troca, eu vou ler esse capítulo, vou falar o que Deus falou comigo. É isso. Você é casado, compartilha. Eu e o Igor, por exemplo, geralmente a gente tem leituras um pouco diferentes, que a gente gosta de temáticas um pouco diferentes, assim. Os livros do Igor são O Espírito Santo invade a Terra, não. Geralmente os livros do Igor são esses. O meu livro é tipo C.S. Lewis, Reflexões sobre o Cristianismo nos tempos, assim, né? Mas no final do dia a gente sempre fala, e aí, amor, o que você leu hoje? O que você aprendeu de novo hoje?
e a gente compartilha. Geralmente o Igor compartilha um pouco mais do que eu, né? Quem conhece o Igor sabe, né? Que ele pega e vai estar numa palestra. Mas isso é bênção, irmão. Porque isso é compartilhar. Às vezes a gente fica esperando que compartilhar seja um negócio... Não, compartilhar é isso. O que você aprendeu de Jesus hoje? A gente pode fazer isso em família, a gente pode fazer isso com os amigos. E, irmãos, aqui na igreja já fui muito abençoada por irmãos que falaram, poxa, Bebê, eu vi esse podcast aqui, lembrei de você. Nossa, esse assunto aqui é muito legal. E a pessoa me mandou e eu assisti e fui abençoada e comentei. Irmãos, que a gente tem essa prática de compartilhar. Hoje em dia a gente compartilha tanta notícia ruim. Eu só recebo aquele negócio, encaminhada, a guerra, encaminhada, o dólar, encaminhada, no WhatsApp, aquele monte de notícia encaminhada. Vamos encaminhar a bênção, irmão. Vamos compartilhar. Olha, estou lendo esse livro aqui, olha, comprei esse livro, presenteia com o livro, compartilha um louvor. Vamos compartilhar. Porque como a gente leu aqui em Deuteronômio, era isso que a lei ordenava. Fala quando está saindo de casa, fala quando está em casa, entrou, fala da bênção, saiu, fala da bênção, compartilha com seus filhos, compartilha com seus amigos. Que no decorrer desses anos, a gente possa parar um pouquinho, meditar um pouquinho. E caminhando agora um pouco mais para o final, andar junto é melhor do que andar sozinho. Eclesiastes capítulo 4. Estou muito em Eclesiastes, né? Eclesiastes capítulo 4. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e versículo 10. É melhor ter companhia do que estar sozinho. Melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Como eu fiz muitas referências cinematográficas, hoje vou fazer mais uma. Acredito que a maioria tenha visto Procurando Nemo, né? Um filme clássico. Procurando Nemo. Se você não viu, por favor, né? Vamos assistir Procurando Nemo, importante. Procurando Nemo, acredito que todo mundo sabe a história do Nemo que se perde no oceano e o pai dele vai atrás dele. E qual é a graça da história? É porque no meio dessa procura ele encontra a peixinha Dory, que é aquela que esquece as coisas, continue a nadar, enfim. E a graça toda dessa história é que ele vai nessa aventura de tentar achar o seu filho, ele não vai sozinho. Porque se você vê o filme, você sabe que se o pai do Nemo tentasse ir sozinho, ele não ia dar conta. Ele vai com a Dory. E a graça também do filme é que eles dois são muito diferentes, né? A Dory é toda esquecida, ela não tem medo, porque ela também não percebe muitas coisas, ela é toda engraçada. E o pai do Nemo é todo certinho, todo, não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cuidado, não. Parece até um pouquinho meus pais, né? Mas tudo bem, quem conhece sabe, minha mamãe está aqui, né? O pai, vamos, Cristina, não sei o quê. E essa história do Procurando Nemo é muito legal, porque eles conseguem porque eles vão juntos. E é isso que a Bíblia quer nos dizer aqui também. A gente lê esse texto normalmente em casamento, e é um texto que se aplica sim a casamento. Mas ele é um texto que se aplica a esse decorrer dos anos da nossa vida cristã. A gente não pode caminhar sozinho. Esse é um tema que eu bato muito na tecla quando eu tenho a oportunidade de trazer a palavra, porque eu acredito que ele é essencial para a igreja, especialmente nos dias de hoje. Eu estava lendo esses dias uma reportagem da BBC, e que o título, né, o assunto era sobre a epidemia de solidão que a gente vê no mundo hoje. Uma epidemia de solidão, que foi agravada por diversos fatores. O pós-pandemia, as redes sociais, as pessoas muito ocupadas, as famílias cada vez menores, e a gente vê uma epidemia de solidão no mundo. Isso é real. Isso tem acontecido. As pessoas estão cada vez mais sozinhas. Mas eu creio que a igreja é a resposta para essa epidemia de solidão. Jesus, através da igreja, é a resposta para a epidemia de solidão. Mas eu e você, como igreja, precisamos nos preparar para ser essa resposta. Porque num ambiente como a igreja, a gente tem a oportunidade de aprender a amar o irmão que é diferente. O pai do Nemo e a Dory eram diferentes no desenho, e deu tudo certo no final, né? Acharam o Nemo.
E eu e você, como cristãos, a gente vai aprender a andar uns com os outros, mesmo sendo diferentes. A gente tem a oportunidade de perdoar, a gente tem a oportunidade de se edificar mutuamente. Volta para mim no versículo 9, Andressa. A Bíblia diz que a recompensa do trabalho de 2 pessoas é maior. Irmão, a gente pode trabalhar sozinho para Jesus e vai ser uma bênção, mas é muito melhor quando a gente trabalha junto para Jesus. A gente vai ter agora, no final do ano, o Natal, vai ter o coral maravilhoso. Irmão, o Marco sozinho, ele não pode fazer o coral, porque ele vai ter que fazer a primeira voz, a segunda voz, a terceira voz, ele mesmo tocar, fazer tudo. Não dá. Por isso que precisa de um coral, porque aí um canta mais agudo, outro canta mais grave, um é mais desafinado, outro é mais afinado. Quando junta todo mundo fica bom. Porque a recompensa do trabalho de 2 pessoas é melhor. E em momentos como, por exemplo, meus irmãos, no ensaio de coral, vidas são abençoadas. Eu creio muito nisso. A gente tem que olhar para esses momentos como algo muito espiritual. Não é só o ensaio do coral burocrático que vai vir aqui e aí vai ensaiar. Não, é um momento de bênção. Pessoas podem ser curadas, pessoas podem ser tratadas, talentos descobertos. Você abençoa a vida do Marco, o Marco abençoa a sua vida. O trabalho de 2 pessoas, a recompensa é maior. Versículo 10. Se um cair, o amigo ajuda a levantar. Se a gente caminha junto, quando um dá uma tropeçada, a gente ajuda um ao outro. Se eu tropeçar, alguém me levanta. Se alguém tropeçar, eu levanto. Mas pobre do homem que cai e não tem quem ajude a levantar-se. Por isso que a gente precisa andar junto. Para que a gente possa perceber que tem alguém caindo, alguém está tropeçando. Versículo 11. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Isso fala da comunhão da igreja. Quando a gente está junto aqui, orando junto, louvando junto, é diferente, irmão. A gente tem que fazer o nosso devocional em casa, ter a nossa comunhão com Deus em casa, isso é muito importante. Mas vir no culto, celebrar junto, louvar junto, não tá aqui todo mundo junto orando num só corpo, num só espírito, a gente fica aquecido. É diferente. Por isso que o pastor Pedro tem batido tanto na tecla de vamos estar nos cultos. Se puder, vem de manhã, vem de noite, porque junto a gente se aquece, a gente cuida um do outro. Aquela velha frase de crente, brasa fora do braseiro, esfria. E é isso aí, a gente tem que estar junto para a gente ficar aquecido. Versículo 12. O homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Nós juntos, a gente se defende melhor contra o inimigo. Só que a gente não está só 2 pessoas, a gente está com Jesus. Que foi o ponto inicial lá de Pedro. Pedro, ele foi socorrido por Jesus. E eu e você, quando a gente está junto, e esse cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade, não fala somente de um casamento, mas fala também dessa comunhão e dessa união no corpo de Cristo. Você pode se colocar de pé, vou chamar o pessoal do louvor.